Olá, bom dia a todos. Esse é um momento que nós chamamos de obras póstumas, os escritos de Kardec. O intuito é, de maneira rápida, trazer os ensinamentos desse livro. No vídeo de hoje, vamos falar ainda sobre o Livro dos Espíritos. Lembrando que Kardec constantemente interrogava seus espíritos amigos, chamados de Hahnemann, Espírito da Verdade, eram vários deles. E então, no dia 17 de junho de 1856, na casa do Sr. Baudin, Kardec pergunta para o espírito intitulado A Verdade, que, como vimos em vídeos anteriores, era o seu mentor. Ele pergunta sobre a revista. Esta revista faz parte da obra. Tende a bondade de dizer-me o que dela pensais? E o Espírito de Verdade lhe diz, que é bom, mas que quando terminar precisa ser revisto, porque algumas coisas precisariam ser ampliadas e outras precisariam ser reduzidas. E aí então ele pergunta: então eu devo publicar antes que se verifiquem os acontecimentos anunciados? E lhe responde, então, o Espírito da Verdade que uma parte sim, agora outros não, porque haveriam capítulos que seriam muito espinhosos. E por mais importante que fosse esse primeiro trabalho, de certo modo, ele não era senão uma introdução. Então, aqui nesse momento, o Espírito da Verdade diz a Kardec que aquele não seria o único livro que ele publicaria, que a obra que lhe esperava era muito maior do que ele podia imaginar. E aí, em 1867, Kardec faz uma observação. Nas palavras dele, ele diz: na época em que foi dada esta comunicação, eu não cogitava senão de O Livro dos Espíritos, e bem longe estava, como disse o Espírito, de prever as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Então, Kardec, depois de muito tempo, depois de 11 anos, faz uma anotação nesta passagem que ele havia registrado, para mostrar que as obras eram de fato muito maiores, muito mais amplas, e o trabalho era muito maior do que ele imaginava quando teve essa conversa com seu mentor lá em 1856. Kardec diz ainda nessa observação: eu não vi então senão um livro e não compreendia que ele pudesse ser secundado conquanto o Espírito aludisse aos que deveriam seguir-se-lhe, e seria inconveniente publicá-los prematuramente. E ele termina dizendo: tem paciência, disse-me o Espírito. Não escutes a voz dos impacientes que te impelem para diante. E então, ele ressalta que haviam muitos impacientes que queriam que ele publicasse logo, não é? Enquanto uns falavam para ele mais depressa, outros falavam que ele precisava ir mais lentamente. E ele ressalta que não atendeu a ninguém e tomou somente por bússola o desenvolver das ideias. E aí então ele se mostra confiante no que de fato o seu mentor lhe havia dito. Depois, uma outra comunicação, ainda sobre o Livro dos Espíritos, em 11 de setembro de 1856. Muitos espíritos enviam essa mensagem lá na casa do Sr. Baudin novamente, depois de haver feito a leitura de alguns capítulos do Livro dos Espíritos, relativos às leis morais, o médium escreveu espontaneamente, então sem que Kardec perguntasse: compreendeste bem o alcance do teu trabalho. O plano está retamente
concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, porém, quando a obra estiver pronta, lembra-te, principalmente da recomendação que te fazemos de a imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e não te deixaremos mais. Crê em Deus e prossegue. Então, Kardec, ao longo de todo o processo, vai relatando e deixando registrado as várias comunicações que teve com os espíritos e o que eles já lhe diziam que aconteceria. E hoje, tanto tempo depois, observamos que tudo isso de fato aconteceu. E temos então a doutrina espírita como nosso guia, como nosso norte, para que nós possamos ser pessoas melhores, em busca da evolução moral e não somente de uma vida material. Então, meu desejo para essa semana é o mesmo de todas as outras. Que nós possamos ser um pouquinho melhores e que possamos continuar no caminho que busca o conhecimento e o aperfeiçoamento moral. Boa semana a todos!